Nos últimos anos, muitas pessoas têm migrado para o empreendedorismo, para fazer a sua própria empresa, principalmente depois da crise, quando o Brasil ficou com muitos desempregados e muitos deles resolveram fazer a sua própria empresa e empreender no mundo dos negócios. Essas empresas que foram abertas, muitas delas estão entre fornecedores de bens duráveis ou consumo ou ainda empresas de prestação de serviço, que é o nosso caso. O secretariado remoto e assistente virtual se encaixa nas empresas de prestação de serviço. Mas o que essas empresas pretendem, né? Bom, algumas nos ramos de negócios alimentares estão participando de eventos, feiras. É um bom exemplo, né? Eles estão indo dentro de locais onde existe um grande número de pessoas, um público grande, para conseguir vender os seus alimentos, bebidas, enfim. Muitas dessas empresas são de food truck, que hoje no Brasil existem centenas, milhares em muitos locais. As empresas de prestação de serviço estão indo para vários ramos. A gente vê que tem microempresas de contabilidade, com algumas questões, né, cuidando de algumas coisas apenas. E nós, do secretariado remoto, estamos indo para vários ramos. Estamos entrando neste ramo de atividade para prestar serviço junto às empresas, tanto pequenas quanto grandes. Infelizmente, algumas pessoas estão entrando no empreendedorismo e abrindo suas pequenas empresas ou grandes e médias empresas sem saber a origem do empreendedor, né? Sem saber a origem do empreendedorismo. E isso em algum momento vai fazer falta. Esse conhecimento é bom para você entender como você pode explorar a área do empreendedorismo, quais são as habilidades principais, quais são os conhecimentos principais para se tornar esse empreendedor. Este módulo é para a gente falar um pouquinho sobre isso. A maior probabilidade do sucesso da sua microempresa, de você se tornar um empreendedor, é quando você entende exatamente e tem um conhecimento sobre o investimento que você vai ter neste negócio. Algumas empresas existem porque precisam deste primeiro investimento. Elas precisam ter o investimento para serem abertas. No nosso caso, não. A nossa empresa, ela pode ser aberta com coisas mínimas. Nós estamos em vantagem neste momento, porque a nossa empresa não necessita de investimento alto e não necessita de muitas coisas para o início. O empreendedorismo nasceu feito por Marco Polo, um viajante mercador que resolveu associar-se a um capitalista e negociar suas mercadorias. Ou seja, há muitos e muitos anos a gente já sabe que existem os empreendedores. Hoje, embora um contexto de globalização, onde as trocas são muito rápidas, os riscos ainda existem. Ou seja, você está entrando no mundo do empreendedorismo com muito ou pouco dinheiro, com muito ou pouco investimento, e mesmo assim você corre o risco. E esse risco pode ser calculado, pode ser medido, mas o risco existe. O termo empreendedor é de origem francesa e ele significa assumir riscos e começar algo novo. Já o termo empreendedorismo tem a sua criação atribuída ao escritor e economista Richard Cartron, pois foi um dos primeiros a distinguir o empreendedor, a pessoa que assume riscos, do capitalista, fornecedor de capital. Interessante, né? É bom a gente saber. Muitos de vocês já podem ter essa informação, porque em cursos e faculdades onde o empreendedorismo hoje é uma matéria muito importante, muito se fala sobre toda a origem do empreendedorismo. Essas informações aqui eu não vou passar elas todas, porque, como eu disse, a gente vai focar um pouco mais sobre a nossa categoria. O empreendedor é capaz de considerar algo que já existe a uma nova funcionalidade.
Isso, a gente pode pegar coisas que já existem, funções que já existem e colocar nela criatividades, inovação e um novo jeito de se ver isso. Até uma funcionalidade ou até uma profissão e desmembrá-la em vários setores e empreender num pequeno setorzinho. A gente já vai estar empreendendo de uma forma bem ampla. O empreendedorismo e o empreender, ele está muito associado a inovação, risco, criatividade, organização e riqueza. Isso em vários locais do mundo, não só aqui no Brasil. O empreendedor é o cara que está dentro da modernidade, das palavras mais faladas e citadas no mundo todo. O fato da gente entender empreendedorismo, até saber a origem do empreendedorismo, não dá a gente uma distância das pessoas, achar que a gente virou uma pessoa genial, porque a gente entende, né? A gente sabe que os geniais aí estão Steve Jobs, Bill Gates, entre outros, né? Eles não tinham só a área do empreendedor, eles tinham a área do gênio mesmo, do cara que é criativo, do cara que inventa uma coisa nova, inventa uma solução. Então você pode ser um empreendedor e pode ser um cara genial, um empreendedor genial. É uma coisa que está ligada à outra em alguns pontos, mas saber uma coisa não significa que você vai ser um cara genial, né? Nos primórdios da humanidade já existiam trocas de produtos, invenções, as pessoas já falavam sobre, né, parcerias. Em alguns momentos, o empreendedor é um grande parceiro de negócios. É uma área muito bonita e muito profunda, cheia de muitos mistérios até, cheia de muita informação. Eu acredito que saber que o empreendedor existe no mundo todo, que o empreendedor é um cara que está à frente hoje, nos países, os empreendedores levam a economia do país. Isso é muito importante a gente saber nesse momento.